Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, 29 de julho, uma sexta-feira, eu aqui ainda em São Paulo, minha volta está sendo planejada para a partir de amanhã, 5 da manhã, vamos pegar a rodovia Regis Bittencourt de novo. Tomara que não tenha nenhuma tranqueira, nenhum congestionamento como teve das outras vezes, que atrasou a viagem várias horas. Mas, se Deus quiser, eu vou estar chegando no final da tarde, início da noite, na casa de um amigo meu, lá no Condado de Capão, onde nós vamos tomar uma cachaçinha da boa, acompanhado de um bom charuto brasileiro. Então vamos começar logo o nosso resumão semanal. Na segunda-feira, gente, eu destaquei um dado originário do Banco Central, um pouco defasado, porque se refere ao primeiro trimestre desse ano, mas muito interessante, revelando que no primeiro trimestre desse ano, simplesmente entraram em investimentos produtivos aqui no Brasil a bagatela de 24 bilhões de dólares. Vamos pensar o seguinte, pessoal. Multiplicando isso por 4, já que o ano tem 4 trimestres, nós teríamos quase 100 bilhões de dólares em investimento se essa tendência se mantiver. Vamos ser mais exatos, seriam 96 bilhões de dólares. E isso é muito dinheiro para investimento no Brasil e contrapõe aquela ideia ou aquelas propugnações de que o Brasil, no momento histórico atual, não conta com a confiabilidade dos bons investidores em processo produtivo no nosso país. Isso não é verdade, 24 bilhões de investimento estrangeiro é muita grana, é muito capim, é muita bijuja, e esse investimento deve ser um dos fatores que estão fazendo com que o PIB nacional tenha um desempenho até muito melhor do que todo mundo andava prevendo, pelo menos os analistas de plantão estavam prevendo. Na terça-feira foi a vez de nós tratarmos aqui da forte desaceleração da inflação brasileira medida pelo IPCA 15, que é aquele índice de preços ao consumidor do IBGE, que mensurou a inflação entre 15 de junho e 15 de julho. A alta dos preços foi muito pequena, não chegou a 0,2%, se não me falha a memória foi 0,3% ou 0,12%, e isso aconteceu não apenas pela queda do ICMS sobre gasolina, sobre energia elétrica e também etanol. Foram outros setores do consumo brasileiro que também registraram queda de preços, além do mais, vários outros desaceleraram a sua ascensão inflacionária, o que era esperado, pelo menos aqui pelo Fora de Curva. A alimentação ainda continuou bombando em função da questão do preço alto do leite. Isso aí nós explicamos novamente naquele Fora de Curva de terça, mas a perspectiva é que a inflação no Brasil continue em baixa. Provavelmente o IPCA fechado de 1º a 31 de julho seja ainda menor do que o IPCA 15, pode haver até uma deflação, e se houver uma inflação vai ser muito pequena, entre 0,05% e 0,15%, mas provavelmente ainda abaixo disso. Na quarta-feira eu estava um pouquinho cansado de só tratar de economia e resolvi variar um pouco no Fora de Curva. Eu abordei duas questões científicas muito interessantes que foram anunciadas no mundo nessa semana. A primeira diz respeito à Lua. Uma sonda da NASA, que tem mania de fotografar o nosso satélite natural, resolveu investigar o que acontece dentro de alguns poços lunares. Provavelmente esses poços, depois, no fundo deles, são cavernas bastante amplas até, e qual foi a descoberta feita? Que ao contrário da superfície, que é super inóspita, com uma oscilação de temperatura entre mais 170 graus e menos 170 graus, ou seja, ou a gente frita ou congela, no interior da Lua a situação é bem mais agradável. Segundo o que identificou essa sonda, a temperatura interna dos buracos que foram investigados gira em torno de 17 graus centígrados, se mantendo estável durante todo o tempo. Poxa, isso é perfeito, pelo menos do ponto de vista de temperatura para o desenvolvimento de vida, seja a colonização humana, seja colocar alguns animais lá e até plantas para cultivar. E ainda mais, a essa profundidade, a radiação solar e a radiação espacial que atingiria em cheio quem estivesse na superfície não chega a essa profundidade. Então as pessoas
bichos e plantas que realmente fizerem a experiência de passar um tempinho nos subterrâneos da Lua vão estar, em primeiro lugar, numa temperatura agradável, nem muito quente nem muito frio. Em segundo lugar, não vão estar expostos à radiação. O outro assunto dessa quarta-feira, que não teve nada de economia, foi uma lente de contato desenvolvida lá nos Estados Unidos que tende no longo prazo, ou pode no médio e longo prazo, substituir os smartphones. Simplesmente quem usa essa lente pode, através de um comando de pupila, de um comando de vista, mandar essa lente fazer um monte de coisas, como achar o melhor caminho, exibir filmes e outras coisitas mais. Além do mais, a empresa responsável pelo projeto já está contratando desenvolvedores de aplicativos para usar nessa lente de contato, não sei se é eletrônica, robótica, sei lá o que é, mas é uma baita de uma evolução e provavelmente isso daqui a 2, 3 anos já esteja disponível no mercado norte-americano, europeu e quem sabe o brasileiro, né? E na quinta-feira faltei com a minha promessa de que eu faria um assunto por fora de curva. Como eu havia comentado em edição anterior com vocês, se houvesse 2 ou mais assuntos importantes, cada um seria foco de um programa especial. Só tem o seguinte, ontem era meu aniversário e ontem eu me tornei um idoso. Aí eu vou pedir licença para vocês, comemorei, fiz um pouco mais de vagabundagenzinha durante o dia e daí, quando eu fui ver as coisas importantes do dia, já sabia sobre o PIB norte-americano, estava lá uma manchete do final do dia falando que a CAGED liberou emprego referente ao mês de junho. Aí tive que falar sobre 2 assuntos. Com relação ao PIB dos Estados Unidos, eu mostrei através de um gráfico bem interessante, quem tiver interesse pode ir lá no Fora de Curva de Quinta dar uma olhada, de que a queda de 0,9% do produto interno bruto norte-americano no segundo trimestre era esperada porque o ritmo de crescimento da economia norte-americana nos períodos anteriores estava bem acima do padrão que eles estão acostumados. Era muito provável que isso aconteça. E mesmo com essa queda e com a retração do primeiro trimestre, o padrão de volume de produção econômica dos Estados Unidos está acima do que seria razoavelmente esperado. Então, o que está acontecendo por enquanto, eu não diria que é uma recessão, mas sim um ajuste em função ainda das bagunças que aconteceram por conta do fica em casa da pandemia em termos globais e depois da recuperação em 2021. Quanto ao emprego, gente, o mês de junho trouxe ao Brasil 270 e poucas mil novas vagas de trabalho, ou seja, um saldo positivo, vem se mantendo essa positividade praticamente durante todo o ano de 2022. E 2 coisas muito interessantes nessa análise. Quem está puxando ainda a alta da empregabilidade no Brasil é o setor de serviços. E o segundo ponto, não houve sequer um estado no Brasil ou Distrito Federal que registrasse queda do emprego agora em junho. Ou seja, a economia, a empregabilidade da economia no Brasil todo está crescendo. Isso já pode mostrar que no primeiro semestre a economia brasileira fechou com um PIB bem mais elevado do que os analistas de plantão estavam prevendo. E, afora minhas dúvidas com relação à Selic elevada, 13,25%, é uma coisa muito alta, um despropósito, eu acredito que o Brasil ainda feche agora 2022 com um crescimento de seu PIB superior a 2,5%. E agora, gente, na sexta-feira, o que eu tenho para falar para vocês? Taxa de desemprego caiu de novo. Segundo o IBGE, o que eles chamam de taxa de desocupação fechou o segundo trimestre, então abril, maio e junho, com 9,3%. Esse é o patamar de desemprego mais reduzido desde o início da recessão em 2015. Provavelmente, se as coisas andarem assim, essa taxa de desocupação vai cair ainda mais e nós vamos fechar 2022 com um desemprego abaixo de 7%. E aí eu vou querer ver alguém falar que a economia do Brasil vai mal. Não, ela não vai mal, ela, claro, tem sim seus problemas, eu falo muito na questão dos juros, mas em várias frentes tem muita coisa boa acontecendo, especialmente gerando emprego,
aumentando massa salarial e melhorando o consumo aqui no Brasil. Não em bens duráveis, porque os juros estão altos, mas pelo menos em produtos não duráveis, a tendência é que o consumo cresça bastante, assim como o consumo no setor de serviços. E agora, encerrando a parte econômica do Fora de Curva de hoje, o resumão semanal, vamos ver algumas coisas que estão acontecendo no mundo que podem nos inspirar a um bate-papo legal. Para falar em bate-papo, gente, eu tô morrendo de fome. Eu tô ainda aqui em São Paulo, eu fui com a minha filha num evento team lá do IMB, onde nós ficamos a manhã e a tarde inteira praticamente atrás de uma cantora famosa da banda Now United. O nome dela é Anne Gabriele, é um ídolo da criançada. Até a menina, eu vi ela conversando, muito bem articulada, com bom gosto musical. Ela citou como referências Beth Carvalho, Cartola, Elis Regina e outros músicos que eu respeito muito. Mas eu cheguei aqui na casa da minha irmã com fome, muita fome. E estamos aqui esperando a minha sobrinha, a Júlia. Enquanto isso, não pode mexer na comida. Então, com paciência, eu vim aqui fazer o Fora de Curva para enganar um pouco a barriga. E por falar em fome, olha só o que aconteceu lá na Inglaterra. Um senhor chamado Tyrone Prades, ele entrou com uma ação judicial contra um posto de comida de feira de Natal. Pô, comida natalina é tudo de bom. Mas o que será que aconteceu? Essa feira ocorre na cidade de Birmingham, lá no Reino Unido. Ele foi se alimentar de alguns quitutes lá e escolheu logo o sanduíche de presunto. Isso faz 5 anos atrás, pessoal. Sabe o que aconteceu com ele? Desde 2017, o coitadinho, depois de comer aquele sanduíche, não parou mais de soltar pum. E ele está processando o fornecedor, a feira que forneceu esse alimento, em alguma coisa em torno de 1,2 milhões de reais. É um dinheirinho bom para ficar se flatulando por aí, o que vocês acham? Mas aqui no Brasil também tem gente que só pensa em comida, né? Eu, por exemplo, tô com uma fome. O que você vai ter para janta hoje aqui na casa da minha irmã? Tomara que tenha coisa boa. Mas essa aconteceu lá no Piauí, em Teresina, capital do estado. Um sujeito não tinha muito o que fazer e resolveu pedir pizza. Então esse sujeito, esse piauiense, ligou para a pizzaria, pediu sua pizza, mais um refrigerante e, como pagamento pelo telefone, usou o Pix. E disse que tinha mandado comprovante para a empresa. Só que, olhem só que ele já tinha aplicado um golpe parecido nessa mesma pizzaria e o gerente estava alerta. Ele pediu lá para a responsável financeira da pizzaria conferir o Pix do sujeito. E ele realmente tinha mandado Pix no valor de 1 centavo. Lógico que a pizza e o refrigerante não era isso. Ele fazia o quê? Ele mandava o comprovante, uma cópia do comprovante falsificado, com o valor referente ao produto que ele estava comprando, que ele estava adquirindo, mas, na verdade, ele falsificava o comprovante porque ele só fazia o depósito de 1 centavo. E aí, o que o dono ou o gerente da pizzaria fez? Será que ficou brabão e foi lá dar uns tabefe no sujeito? Chamar a polícia? Depois até chamou. Mas ele resolveu ser um pouco criativo. Esse cara está aprontando com a gente, o que a gente pode fazer? Reuniu a turma da pizzaria lá, até que alguém deu uma boa ideia. Aí o pizzaiolo pensou, quem sabe que ao invés de uma pizza, nós só não mandamos a massa para ele, com alguma coisa de lembrancinha. No caso, a lembrancinha eu não posso dizer qual era, mas é aquilo mesmo que vocês estavam pensando, consolo de algum funcionário lá que se disponibilizou a doar o artefato para essa empreitada, e ao invés de refrigerante, eles pegaram, botaram um suco bem chumbrega lá, bem ruim, e para ficar ruim mesmo, encheram o negócio de sal. Depois uma outra pessoa ainda ligou para o número do meliante pedindo aquele brinquedinho consolo de volta. Ele mandou uma mensagem, aquelas bonitas, eu só faço isso porque eu tô com fome, porque eu quero comer. Sim, ele só faz porque queria comer, mas chegou, na outra vez gastou R$ 300 e foram descobrir que numa outra loja que atendia via telefone, via Pix, ele estava aplicando um golpe para pedir cerveja. Bom, se bem que cerveja mata a fome também, né?
No final, claro, chamaram a polícia e parece que o distinto senhor está respondendo o processo em liberdade, como não era de se estranhar aqui no nosso país, né? Isso vai ter que acabar de uma vez. E para finalizar o Fora de Curva, que eu acho que eu ouvi minha sobrinha chegar, não vejo ela há muito tempo, eu vou falar de uma criança muito arteira. Essa criança de 5 anos mora nos Estados Unidos, nem vou dizer o lugar, porque ela é perigosa. Você sabe o que ela está fazendo para agradar os vizinhos, as pessoas que passam na rua? Não sei se você se lembra daquele filme, já faz algum tempo que vem passando, virou uma... É bem mais que uma trilogia, ou uma multilogia, eu acho. Chuck, o brinquedo assassino, aquela cara feia de boneco. O moleque simplesmente conseguiu a máscara do Chuck, a roupa do Chuck, coloca a sua indumentária e sai passeando pelas ruas do seu bairro, assustando todo mundo. Muita gente até parece que bateu o carro. Que moleque mais molequento esse, né, gente? Vocês usariam uma fantasia dessa, deixariam um filho de vocês, neto ou sobrinho, usar uma fantasia dessas para ficar assustando as pessoas? Coisa feia. Eu não deixaria minha filha fazer isso e ela também já passou da fase. Mas isso sim é uma baita de uma molecagem, não é, gente? E com essa, pessoal, o Fora de Curva de hoje fica por aqui. Espero que cada um que me assiste até o final hoje tenha um baita de um final de semana, aproveite bem essa sexta-feira, o sábado, o domingo. E é como eu digo, segunda-feira todas as encrencas recomeçam e nós vamos ter que estar descansados e dispostos para enfrentar mais algumas bagunças e encrencas do nosso mundo e do nosso Brasil a partir da próxima segunda-feira. Então, de novo, um baita final de semana para cada um de vocês. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de divulgar esse vídeo na sua rede de contatos e deixar seu like. Então, gente, muito obrigado pela atenção. Até breve. De novo, vou repetir, um baita do final de semana. Um abraço forte em cada um de vocês. Tchau.